Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia, elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscando expressar os sentimentos mais purificados que trazemos em nós e pedir humildemente que o Senhor possa nos amparar, trazer aos nossos corações vibrações de esperança em dias melhores para toda a humanidade da Terra, para que sejamos, Senhor, pelo influxo do Seu amor, a cada dia mais generosos e benevolentes, compassivos, sensíveis à dor do outro. Amigos espirituais que aqui presentes estão, aqui estamos desejosos de aprendermos a servir em nome de Jesus. Faça-nos instrumentos dignos e úteis para que em Seu nome, Senhor, possamos estar no trabalho da Sua seara, com dedicação e devotamento, para sermos felizes, para sermos espíritos harmonizados com as sábias leis de Deus, que é a destinação de todos nós, a humanidade da Terra, com alegria e paz em nossos corações. Aqui estamos, amigos queridos, em nome de Jesus, para as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do capítulo Fora da Caridade não há salvação, nós estamos no item 5, que diz assim: a caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o caminho da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porquanto tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Por muitos séculos, nos fora falado sobre a importância de amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas não incluíamos o próximo. Depois de um grande período, nós fomos convidados a fazer o bem para aqueles que amamos, mas ninguém nunca havia nos convidado a amar os nossos inimigos. Porque só Jesus nos trouxe a experiência viva da caridade para com todos indistintamente, afetos e desafetos, a exemplo do bom samaritano, que apenas viu um homem sem identidade, sem de onde vinha, para onde ia, quais eram as suas características, as suas crenças, nada disso importava.
E nos tempos de hoje, onde ainda temos visto tanta crueldade na humanidade, precisamos começar a avançar nesse caminho de que o próximo é indistintamente todos que nos chegam. Indistintamente todos, independente das características de sofrimento de cada um. Porque tudo aquilo que não é o amor é dor. E nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber que os nossos desatinos são dores, são desequilíbrios do espírito, e que também são apelos àqueles que ao redor de nós precisam ter por nós compaixão e caridade. Tem uma mensagem no Instruções Psicofônicas, muito importante, do Monsenhor Horta, né, que era o José Silvério da Horta, que havia sido um monsenhor mesmo, né, na sua última existência, e um espírito muito dado à caridade, cuja vida foi de extremada simplicidade. Ele vem, né, na psicofonia do Chico, dizer para nós: a caridade é essa virtude que todos nós precisamos desenvolver, e também nos faz um alerta que nós precisamos acender essa chama da caridade quando oramos. Em nossas casas de socorro espiritual, que são as casas espíritas, achamos-nos cercados por todos os tipos de sofrimento, enquanto nos devotamos à prece. Então, mostrando que o recurso da prece sincera, quando há uma expansão das nossas potencialidades divinas durante a prece, uma expressão de um sentimento que se soma ao sentimento de outros benfeitores espirituais, precisaríamos também atender a essa multidão de aflitos que ele vai elencar. Que tipo de aflição? São as filas atormentadas daqueles que traficaram com o altar, que venderam a consciência nos tribunais da justiça dos homens, que menosprezaram a bênção do lar, que tripudiavam sobre o amor puro, que fizeram do corpo físico uma porta à viciação, que se renderam às sugestões das trevas, alimentando-se de vingança, que fizeram da violência a cartilha habitual de conduta, que acreditaram na força sobre o direito, que sepultaram a mente em pântanos de usura e que se abandonaram inermes à ociosidade, à perturbação, à perversidade e à morte. Esses espíritos, que ele fez referência aqui aos desencarnados, hoje estão encarnados. Hoje estão conosco. Muitos deles somos nós mesmos. O que será preciso, então, para que nós possamos nos render ao amor na prática da caridade? O que será preciso? No capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, o Evangelho diz que o egoísta, que é o maior antagonismo à caridade, de tanto receber o bem, de tanto ser envolvido pelo amor de alguém, de tanto ser beneficiado pela benevolência ou pela indulgência de corações amorosos, ele vai cedendo a esses modelos superlativos. Mas existem muitos de nós que, mesmo estando sob a tutela de espíritos que nos amam e que nos dão grandiosos exemplos de humildade e caridade, por egoísmo achamos que merecemos e mantemo-nos, muitas vezes, no endurecimento. Qual será o recurso da lei para que a caridade, ou na forma do bem, da benevolência, da indulgência, se expresse de nós? Nós estamos aqui trazendo o que o Monsenhor Horta nos trouxe nesse livro espetacular de instruções psicofônicas,
o que ele percebe que precisaríamos fazer por este contingente de espíritos, nós entendemos que todos esses corações encarcerados na sombra são expiações e que nós precisamos levar para eles Jesus. Cabe-nos, assim, o mais amplo esforço para que a caridade persista em nossos pensamentos, palavras e ações, porquanto é indispensável avivá-la também quando agimos. Lendo um pouco de Leon Denis esses dias, no que se refere ao nosso endurecimento para a prática da caridade, né? E ficamos a refletir. Muitas vezes é preciso uma extremada dor para abalar o nosso íntimo e abrir as frestas para que o fluxo do bem possa permear aquele espírito. Muitas vezes, para interromper um fluxo de tormentos, é preciso expiações muito severas, que a pessoa não fará porque não consegue e não porque não quer. Não fará o desatino, ainda não porque não consegue, porque se conseguisse faria, mas não fará o desatino porque está cerceada por dores acerbas. E nesse momento que o espírito está sob o desacomodação da dor, né, dos tormentos íntimos, é a misericórdia divina agindo em favor desse espírito. É um gesto caridoso da espiritualidade para inibir que o espírito reincida nos próprios desatinos. Como os espíritos superiores agem conosco de forma benevolente, de forma a nos conduzir, né, que não seja através do cumprimento das leis sábias. Esses espíritos amorosos e, portanto, caridosos para conosco, nos tutelam a existência. Eles vibram pelo nosso êxito reencarnatório, para que muitas vezes um espírito possa viver amparado pela comiseração pública, para que ele sinta a necessidade de receber e de ser amparado, e se curve diante desta possibilidade grandiosa. Porque é quando nós recebemos muito que dispara em nós um exemplo tão vivo que passamos a desejar fazer para o outro o que recebemos de alguém. Então, cabe-nos assim, diz Emmanuel, o mais amplo esforço para que a caridade persista em nossos pensamentos, palavras e ações. Guardemos a caridade para com todos aqueles que nos rodeiam, para com os felizes que não sabem medir a própria ventura, e para os infortunados que não podem ainda compreender o valor da provação que os vergasta, para os jovens e velhos, crianças e doentes, amigos ou adversários. Caridade que saiba renunciar a favor de outrem, que se cale ajudando em silêncio e que se humilhe sobretudo a fim de que o desespero não domine os corações que pretendemos amar, é o que José Silvério tem a nos dizer. O lodo da miséria nasce no charco da ignorância, em cujos laços viciosos a leviandade ainda se enleia. Nós, porém, que já conhecemos a lição do Senhor, quinhoados que fomos por sua bênção, podemos abreviar o caminho para a grande libertação, desde que a caridade brilhe conosco, dissipando a sombra e lenindo o sofrimento. Tem sido motivo de muitas reflexões para nós mergulharmos nos recursos que são necessários para que sejamos espíritos bondosos.
espíritos altruístas, espíritos desprendidos, né? O que é que nos faz presos a nós mesmos, né? É isto que nós gostaríamos de refletir para todos. O que é que me faz presa a mim mesma? Que não consigo estar com o outro na grandeza máxima das minhas parcas possibilidades, mas que todos as temos. Que dor é essa que precisamos ainda passar para mobilizar em nós sentimentos tão nobres? Porque, exemplo dos primeiros cristãos, eles, no sacrifício extremado em que viveram, eram espíritos felizes, eram espíritos esperançosos, porque a chama da fé iluminava os seus passos por todo o tempo da jornada. Vamos refletir quanto a nós mesmos. Se não há salvação sem a caridade, a cada dia nós precisamos compreender na nossa intimidade como é que vamos implantar este valor para que possamos realmente estabelecer um novo tempo na nossa vida como espírito. E nós estamos falando da benevolência. E a benevolência é algo extremamente importante, porque a benevolência é o bem que nós fazemos com total esquecimento de nós mesmos. Durante a nossa vida como espírito, certamente nós fazemos muitos bens. Quando nós temos uma palavra amiga com alguém, isso é um bem. Mas não necessariamente isso é o completo esquecimento de nós mesmos. Quando nós oferecemos algo para alguém necessitado, seja material ou espiritual, é um bem, mas nem sempre é o esquecimento de nós mesmos. E a benevolência que vai nos conduzir à caridade, essas oportunidades compõem essas oportunidades que nós temos de ter esse profundo esquecimento. E para nós aprendermos esses valores de vida eterna, nós precisamos de exemplo. Se assim não fosse, não haveria necessidade de Jesus ter vindo estar conosco, para pessoalmente nos ensinar como fazer, e não exatamente o que fazer. Então, nós trouxemos hoje um exemplo de benevolência, para que isso possa ser consolidado na nossa intimidade, o que isso significa. Então pegamos um trecho do livro Paulo Estevão, do capítulo Lutas pelo Evangelho. Nesse capítulo, Emmanuel nos conta que Paulo e Barnabé, depois de longa viagem, eles chegaram naquela igreja de Antioquia e encontraram aquele ambiente que antes de partirem era um ambiente muito favorável ao processo da evangelização dos espíritos, com manifestações mediúnicas muito intensas e expressivas. Eles chegam naquele ambiente e veem
uma grande perturbação. E apesar dos dois terem, naquele momento, uma vibração tão coerente e com um acúmulo de bem na sua intimidade muito expressivo, mesmo assim eles não conseguem estancar o processo obsessivo que estava instalado ali. E os dois chegam à conclusão que precisavam de um reforço e convidam Pedro para que ele possa estar ali para auxiliá-los. Pedro então recebe aquela correspondência, sai de Jerusalém, vai até Antioquia, e ao chegar ali, com a sua capacidade de agregar e de expressar os seus melhores sentimentos, ele consegue harmonizar aquela comunidade. E eles ficam, evidentemente, muito impressionados e agradecidos com aquela performance de Pedro. Entretanto, depois de alguns dias, chegam 3 mensageiros de Tiago com uma carta, e Pedro, ao ler a carta, muda completamente a sua forma de agir ali naquela comunidade, deixando então de fazer algumas visitas, de conversar com alguns espíritos que estavam necessitados e que ele estava tendo esta atitude antes da chegada desses 3 companheiros. E, obviamente, Paulo fica extremamente incomodado com aquela situação e convoca toda a comunidade para um estudo do Evangelho. Só que nesse momento em que eles se reúnem para esse colóquio, Paulo, que era um espírito muito franco, ele começa um discurso comentando, na opinião dele, as atitudes inadequadas de Pedro frente à comunidade. Então, ele levanta aquelas questões publicamente, acusando Pedro de atitudes incoerentes com o Evangelho de Jesus. Naquele momento, Barnabé, que estava presente, sai em defesa de Pedro. E Paulo e Barnabé começam publicamente a discutir. E Paulo não abre mão do seu posicionamento, do seu ponto de vista com relação às incoerências de Pedro. E aquelas discussões iam alto, e a comunidade que já tinha se apacentado volta a ficar num estado de perturbação intensa. E Pedro, vendo aquela situação, manifestava-se com profunda calma e entrou em oração, rogando a Jesus que ele pudesse ser instrumento do bem. E num determinado momento, como estava determinado que naquele dia seria Pedro, queria fazer a preleção do Evangelho da carta de Levi, Pedro se ergue e todos começam a imaginar qual seria o comentário de Pedro para aplacar a rudeza de Paulo. Então, Pedro se ergue e diz assim: irmãos, muito tenho errado neste mundo.
Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Então vamos ler de novo. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me aos vossos julgamentos e rogo a todos que se submetam também ao julgamento do Altíssimo. Então, a resposta de Pedro a Paulo foi um pedido de perdão. A resposta de Pedro foi confessar de novo a público que ele era um homem com imperfeições tão grandes que tinha, como todos já sabiam, negado o Cristo 3 vezes. Então, isso é a benevolência. O que é a benevolência? Naquela hora, ele tinha autoridade moral para atacar Paulo, para fazer calá-lo com argumentações extraordinárias. Porque ele, melhor do que ninguém, conhecia profundamente as qualidades e os defeitos de Paulo. Ele, mais do que ninguém, conhecia as qualidades e os defeitos de Tiago, que tinha enviado a carta, e, portanto, influenciado na atitude dele. Ele tinha elementos ali para explicar para a comunidade, justificando a sua atitude, em respeito a Tiago e a Paulo. Entretanto, ele abriu mão da sua personalidade. Ele abriu mão do seu raciocínio, do seu argumento. Ele abriu mão de estabelecer ali uma contenda para mostrar à comunidade quem ele era. Ele abre mão de expressar suas possibilidades de esclarecimento mais contundente, para simplesmente manifestar um pedido de desculpa. Então, ele abre mão de tudo que ele era em personalidade para apacentar suas ovelhas, que tinha sido a recomendação de Jesus para com ele. Então, a benevolência é quando nós fazemos naquele dia, realizamos naquela hora aquilo que é da nossa condição de realizar como cristãos. A benevolência é nós realizarmos exatamente aquilo que Jesus espera de nós
ante ao próximo, que é abrir mão do nosso personalismo, do nosso orgulho, do egoísmo, para o bem de todos. Isso é a benevolência. Então, nós precisamos entrar em ressonância com esses exemplos desses espíritos que viveram para mostrar para nós o caminho, a partir do que aprenderam com Jesus, que são cartas vivas, para que estes exemplos ressonando na nossa intimidade, nos leve a também exemplificar. Então, vamos refletir e orar para que demos conta de sermos uns para com os outros, benevolentes. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna. 1000 vezes obrigado, Pai, por ter nos enviado seu Filho tão amado para nos ensinar o caminho da perfeição. Que sejamos nós, os espíritos, a aprender a sermos benevolentes, aonde quer que estejamos, abrindo mão daquilo, Senhor, que o Pai não plantou em nossos corações. Que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo nesta tarefa, Senhor, de amar, de servir, de estarmos uns pelos outros. E é nesse clima de fraternidade, de prece, que elevamos o nosso pensamento, rogando a esta equipe de espíritos benfeitores que possam socorrer nossos irmãos que se encontram encarnados, necessitados de amparo, que se encontram doentes, hospitalizados ou em seus lares, necessitados do seu amor, para que seus corpos e espíritos tenham saúde. Ilumina-os, socorre-os e envolve-os com vibrações felizes e amorosas. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare. E rogamos pela nossa nação, por nós brasileiros e por todas as nações do mundo. Mas como nos encontramos aqui na terra do Cruzeiro, destinado a ser a pátria do Evangelho, que nós possamos estar vivendo a boa nova em nossas vidas, aonde quer que nos encontremos, que sejamos honestos, amigos dos amigos, que sejamos aqueles espíritos a tutelar e amparar o ambiente que o Senhor nos ofereceu para proteger, que nós possamos olhar para os nossos olhos d'água,
para as nossas matas, campos, florestas, para os nossos rios, os riachos e igarapés, para os nossos povos na floresta, para os nossos irmãos na cidade, nos campos. Que todos nós sejamos iluminados, Senhor, e motivados a servir em Seu nome, hoje e sempre. Que assim seja.